um ponto importante de você usar as ferramentas que tem com atitude. Vamos fazer o seguinte. Rapidamente aqui, só para poder conectar já o papo que entrou nesse caminho, vocês vão ver em 1 minuto, rapidinho, um vídeo de um dos nossos apoiadores que a gente vai conectar isso com essa pergunta de atitude. Legal? Vamos lá, rapidinho. Vocês vão ver 1 minuto o vídeo de um dos nossos apoiadores, Bidu. Então, pessoal, vocês viram aqui de novo um dos super nossos parceiros, a Bidu, e que eu queria pegar esse gancho, né? Porque uma plataforma como a Bidu, ela traz para as empresas, principalmente assim, a gente que tem diversos colaboradores bastante, a gente traz uma interação maior agora ponta a ponta. Então, vou lembrar da minha época, né, falando dos cabelos brancos, né? Na minha época, quando era atendimento lá, então, por exemplo... sei que vocês não vão nem imaginar, pessoal, mas assim, eu tinha um papelzinho, precisava de algum processo, eu tinha um papelzinho, eu sentava aqui para atender, então tinha, o supervisor passava com um papelzinho para atualizar, tinha um processo novo, trocava papelzinho, né? Tinha algum apoio, bandeirinha. Então, assim, precisava de fazer um treinamento, tinha que esperar alguém treinar, e hoje as coisas estão muito mais próximas. Você falava, você não conseguia, às vezes você nem sabia que era o diretor cliente, você nem sabia com quem comunicar. E hoje, esse tipo de plataforma, ele te ajuda a acelerar comunicação, então você rapidamente, o tema de aprender, né? Você tem ali o tempo todo o conteúdo, então você não... eu quero evoluir. Você não depende mais para evoluir de um gestor, de um coordenador. As informações estão ali, você consegue evoluir sozinho e você consegue se comunicar muito na ponta. Só que as pessoas, elas têm que ter um tema aqui de atitude, de buscar o conhecimento ou de buscar a comunicação. E hoje ainda vejo nos dois pilares, seja no pilar de liderança, seja no pilar de quem está na ponta, não vou falar a palavra reatividade, mas você tem ali, você tá no momento da verdade com o cliente, você pode sugerir para melhorar a companhia, muito da transformação que a gente falou, mas a pessoa não usa, não dá sugestão, não se comunica, ou então o gestor, você tem uma ferramenta que você consegue falar lá na ponta, eu conseguia colocar alguns comunicados que meu operador falava, não, mas eu não uso a ferramenta porque se eu falar eu não vou conseguir responder. Como é que você vê isso? Cara, agora você tem uma tecnologia que você consegue se comunicar com todo mundo, com gente de diferentes localidades, você consegue personalizar, você consegue fazer tudo isso, mas as pessoas ainda têm dificuldade, e aí, mais uma vez, olhando para o lado individual, né, da experiência de vocês como profissionais, e como é que as pessoas têm que se adaptar para essa realidade, como é que as pessoas têm que usar melhor essa possibilidade, seja para subir na carreira, seja para se desenvolver. Como é que você vê essa ajuda que a tecnologia traz e como é que o profissional tem que se adaptar? Porque é uma coisa importante. A gente está aqui, estamos nessa posição, mas a gente tem que aprender o tempo todo. E a gente tem que se adaptar à realidade. Não é ficar assim, não, mas porque antigamente... Cara, esquece, assim, a gente brinca aqui, fala, mas eu tenho que trazer essa realidade. Agora, eu posso estar aqui, mas eu posso estar falando com a pessoa que está por exemplo, o Rafa cuida da Latam, vai estar falando com pessoas que estão em outro país. Aproximou muito. Mas as pessoas têm que estar preparadas para isso. E aí? Como se preparar para isso? Quais são os cuidados que tem que ter para poder usar esse potencial de relacionamento e tudo? Então, eu queria uma visão de vocês, de quem está em cima de gestão e de quem está embaixo. Gente, não precisa esperar alguém te empurrar. Antigamente, você não tinha opção, tinha que esperar uma ajuda. Hoje em dia, com plataformas, por exemplo, com essa, você não precisa mais de ajuda, tá tudo ali, você por si só pode ir. Mas por que nem todo mundo vai? O que falta? O que vocês sugerem para essa pessoa ir e conseguir evoluir? Olha, bom, vamos lá. Vamos aos poucos, você falou aí várias coisas importantes. Primeiro que
a tecnologia tá aí e para se usar precisa conhecer. E você precisa querer pôr a mão nessa massa. Você precisa querer estar ali presente. E muitas vezes, como você mesmo falou, a turma que tá aqui não quer usar, não chega, não tem atitude. Aí chega o que eu estava falando lá no comecinho, conectando. A proximidade com todos. Mostrando, né? Precisa da atitude, mas você também precisa dar esse impulso. Você como gestor, a sua equipe como um todo. Então, essa proximidade com a equipe, mostrando essas possibilidades, são muito importantes. Não dá para você ficar parado esperando a atitude das pessoas só. Você também tem que mostrar caminhos. Né? Quando eu falo da humanização, da empatia, é também entender as dificuldades que as pessoas têm. Né? Essa leitura que o Rafa falou super bem, Perfeito. de você entender que as pessoas também têm dificuldade, porque talvez não seja uma dificuldade para você, mas é sim para as pessoas. Perfeito. Né? Então, assim, essa proximidade de mostrar essas possibilidades. Então, a primeira coisa eu acredito muito no aprendizado contínuo, aprendo com a minha equipe todos os dias. Do aprendiz mesmo, que eu tenho aprendiz na minha equipe, com estagiário, todo dia. Eu tava falando com ele vindo pra cá, ele me dá uns insights, falou, cara, eu não tinha pensado nisso, que top. O cara super jovem, fazendo faculdade e tudo mais. Então, eu me sinto, assim, revigorada. Eu tô sendo muito sincera, eu me sinto, nossa, que máximo. Tô revigorada de conversar com essa moçada. Adoro essa troca. Legal. Mas, por um outro lado, tem um lado da gestão de também levar essa tecnologia para esse pessoal que talvez... lá no atendimento como um todo, vai falar, não, mas o síndrome de Gabriela, mas eu sempre fazia daquele jeito talvez é mais fácil. Não, tem um jeito aqui que é melhor ainda. Vamos fazer junto? Tem também isso. Você também tem que ser esse exemplo de fazer junto. Não dá só pra eu te falar, vai lá e faz. Perfeito. Mas se eu não faço, né? Por que eu não tô junto? Então, eu tenho uma forma de gestão que às vezes no começo, quando eu comecei a ser gestora muito tempo atrás, tinha aquela coisa de ficar distante, que eu até comentei há pouco, né? Eu falei desses líderes que eram próximos e eu lá tinha acabado de começar como atendente, né? E aí eu vi o quão rico era isso e o quão rico era para mim estar próximo de todos, o máximo possível. Perfeito. Então, levar essas possibilidades, fazer junto. Mostrar Ótimo. isso, Bom ter ponto. a empatia, como você mesmo deu agora há pouco. E essa empatia é uma troca gigante, não é só de mim para eles, é deles para mim. A gente cresce com isso, a gente aprende muito mais. Entendi. Muito mais do que você imagina. Ajuda, vai junto, assim, antes de você ir sozinho, deixa eu te explicar, vamos junto. Isso. E agora vai saindo aos pouquinhos, cara. Exatamente, não. E aí é aí que você consegue dar o vai. Né? Claro, você não vai estar o tempo todo ali do lado que você nem consegue, mas você tem que dar esse impulso. Eu acho que o impulso é importante, essa troca, aí sim essa troca é importante. Perfeito. E você consegue fazer com que as pessoas entendam que precisa sim ter atitude para chegar a usar, para engajar. Aliás, engajamento é um assunto tão complexo. Verdade. Né? Se a gente falar, verdade. eu acho que a atitude tá... Quando você fala de engajar, porque eu posso ter a atitude de fazer. Uma vez. Eu tive atitude. Não, então faz uma campanha, aquela coisa. Faça uma campanha, todo mundo foi. Eu tive atitude. Acabou, todo mundo esquece. E o engajar? O engajar é quando a pessoa realmente ali, aquele time, a pessoa... Porque tem um indivíduo, né? Dentro do time tem um indivíduo. Você não pode só olhar o time como... Tem um indivíduo. Fato. Então, quando você coloca esse engajamento, né? E aí isso acaba acontecendo... a atitude pelo engajamento. Verdade. Então, isso é um trabalho verdade. contínuo, não é a campanha, né? Não é só aquele momento. Trabalho, é um trabalho contínuo, controle, acompanhamento, tem que ter ali. Perfeito, tem que ter tudo isso, mas de também entender quais são as dificuldades. Porque se você não tem o entendimento da dificuldade, você não consegue engajar. Perfeito. Então é um ciclo, né? É cíclico, para que realmente exista a tão sonhada atitude. Né? Então eu vejo muito dessa forma e aí você consegue realmente fazer com que as pessoas estejam mais próximas de atitude. Eu gosto muito de trabalhar nessa parte de atitude com autonomia. Você não pode deixar limitada essa autonomia que as pessoas têm. Você tem que dar o espaço para elas. Você não pode fechar. Muitas vezes você fecha, você vai até aqui. Não, mas aí esse é um ponto que você está trazendo também, que assim, eu tenho que ter condições de ter autonomia, né? Perfeito. É óbvio que depende dos níveis, uma autonomia controlada, porque assim, eu te dou liberdade. Não, autonomia mas controlada. Você não... então, você tem que controlar, mas você dá autonomia. Mas qual é a tua autonomia? Você consegue
a autonomia é o ponto da pessoa conseguir tomar algumas decisões? Porque eu vejo muita... Mas tem ferramenta para isso. Eu já né? vi... A ferramenta te ajuda, mas eu já vi histórias, cara, assim... Tem várias histórias. Não, tem pode, várias. pode ir... Reuniões. Reuniões, o mais comum é reunião. Não, meu time, eu dou autonomia, ele pode ir lá participar da reunião. Aí participa da reunião. Não, então vamos tomar a decisão. Ih, não, mas eu não posso tomar a decisão. A decisão tem que falar com o meu chefe. Mas que autonomia é essa? Porque assim, não, você pode participar da reunião para um monte de discussão. Mas na hora de tomar a decisão, não, mas tomar a decisão eu já não posso, eu tenho que levar. Então, mas que autonomia é essa? Então, assim, autonomia, se ele vai participar e se tomar a decisão, ele pode tomar uma decisão junto. E isso precisa ser um combinado muito importante, porque senão você, na verdade, em vez de dar autonomia, você tá dando frustração. Porque ela acha uma coisa... O pior ainda, se ele toma uma decisão e chega lá o chefe troca a decisão. É pior ainda. Eu acho que aí precisa realmente ter essa autonomia e ter o engajamento, a atitude e a autonomia combinada e você não gerar frustração. E que a tecnologia... Porque senão você também não faz as pessoas criar a tão casca que a gente fala, né? Você tem que ter um jogo combinado ali. Você tem que ter e que a tecnologia vai te ajudar como vitrine. Eu Com gosto de brincar certeza, que assim, cara, agora você tem vitrine. Você tem vitrine. Você escolhe, você quer aparecer ou você não quer aparecer. É isso. E você vem dar muita dificuldade. Porque assim, eu vi muita gente que achava isso maravilhoso e tem gente que fala assim, cara, melhor, eu prefiro me esconder. Não. São, assim, são não, coisas... não tem problema em se esconder se você também não quiser, não é obrigado a todo mundo. Sim. Mas é um ponto que a pessoa tem que aproveitar, não é, Rafa? Sim, mas que tem um ponto relacionado à autonomia que é, desculpa, que é muito importante, que é a questão do processo e da confiança que você dá. Desculpa, quem deu uma engasgada aqui. Se você dá autonomia sem processo e sem confiança, você vai se perder. Vai dar um tiro no pé. Você vai dar um tiro no pé. Um tiro no pé. É verdade. Você tem que saber como dar autonomia. É verdade. Você deu o exemplo do papelzinho, do começo da carreira lá, aquilo é um processo. Agora, pode ser o processo manual, automatizado, pode ser o processo fluido, etc. Mas é um processo. Agora, para você dar autonomia, você precisa ter confiança daquela pessoa para saber como executar os limites. Os limites do que a autonomia permite. Então, eu vejo a forma de se trazer esse contexto da autonomia com confiança e processo com a devida abertura. Você dá abertura a pessoa trazer sugestões de melhoria contínua? Para ela ser participativa? Para chegar e falar, esse processo aqui não está me ajudando. Perfeito. Essa iniciativa aqui, eu tenho uma outra ideia. Você não está confrontando o seu chefe, você está confrontando a ideia. Você está confrontando o problema. Isso é abertura. É muito difícil. Isso faz parte da cultura. Isso é difícil, hein? É muito difícil.